Olá pessoal, tudo bem? Muitas coisas estão sendo ditas em relação à renda básica, né? Ou a renda Brasil, enfim. Renda Brasil, renda básica universal, enfim, uma série de situações em que muitas pessoas têm falado sobre essa situação em que vai acabar com Bolsa Família, vai acabar com seguro defeso, pode acabar também com abono salarial, enfim, uma série de situações que têm sido cogitadas, mas até o momento nada foi formalizado, né? O Paulo Guedes, juntamente com o presidente da República, falou sobre a criação dessa renda Brasil, dessa renda básica, mas até o momento não formalizou nada no papel, até para enviar o projeto de lei para que o Congresso Nacional então analise. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns deputados federais falando sobre isso. Eles estão, inclusive, aguardando esse projeto para que haja os debates, né? E assim chegue a um denominador comum. Então, realmente, possa haver a criação ou não, né? O Congresso Nacional vai decidir isso a partir do momento que tiver esse projeto de lei. Mas eu vou trazer aqui a posição de alguns deputados federais que se manifestaram sobre o Renda Brasil. Mas reitero, até o momento não existe nada formalizado, tá? Existem cogitações, conversas, mas formalizado ainda não existe nada. O noticiário diz que o presidente da República, juntamente ali com o Ministério da Cidadania e o Ministério da Economia, tem feito estudos para se chegar às regras, né, que deverá passar ali pelo Congresso Nacional e ser convertida em lei, todas essas regras. Mas ainda não há nada definido. Enquanto isso, a gente tem que ouvir um aqui, ouvir um ali, ver o que está acontecendo aqui, ver o que não está acontecendo acolá e perceber toda a dinâmica. Para isso, eu trouxe para você algumas opiniões aqui de deputados federais sobre essa matéria. Vamos dar uma olhadinha? Talvez a gente comece a entender um pouco mais de algo que precisa ser definido o mais rápido possível. Vamos dar uma olhadinha. Agora, eu penso que nós não devemos mudar o que está dando certo. Nós devemos, sim, manter e aperfeiçoar. Por isso, eu vejo com muitas reservas, com muitas restrições, essas propostas de acabar com um programa exitoso, como foi e continua sendo, apesar de todas as desatenções, o programa Bolsa Família. Um programa que retirou o Brasil do mapa da fome, um programa reconhecido internacionalmente, né? A expressão Bolsa Família tornou-se uma expressão universal. Eu vivenciei isso quando fui ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Lula, e nós, então, implantamos, naquela oportunidade, este programa exitoso, o programa Bolsa Família. Então, eu não vejo por que, né, nós devemos, sim, aperfeiçoá-lo. O Bolsa Família tem um grande alcance social e econômico. E o governo Bolsonaro, dentro da pandemia, criou o programa de auxílio emergencial, que é um programa que está atingindo mais de 50 milhões de brasileiros. Na verdade, considerando as famílias, ele vai a 124 milhões de pessoas, mais de metade da população do Brasil. Essas pessoas estão recebendo auxílio emergencial de R$ 600, mas esse auxílio ele foi colocado por 3 meses. Então, dentro desses 3 meses, agora prorrogados por mais 2 meses, nós temos que nos preparar para sair desse auxílio emergencial, que ele tem um volume um pouco maior que os demais, e entrar num programa de renda mínima que atenda a nossa população. Nós já tínhamos a experiência do Bolsa Família, outros programas, Criança Feliz, Prestação Continuada, todos os programas do Ministério da Cidadania. Mas um programa específico de renda mínima, onde a gente vai acabar juntando outros programas, ainda não está pronto, e o governo federal estará montando o seu programa e será, com certeza, trabalhado junto ao Congresso Nacional. O senhor considera, então, que já é definitiva essa decisão do governo de promover a unificação dos programas sociais hoje existentes? Eu não posso falar ainda porque está no Ministério da Economia, mas a ideia principal, sim, é criar um outro programa. Eu coloco que quando você entra numa guerra, o principal movimento seu é mobilizar recursos, é trabalhar uma logística. E isso está sendo feito dentro da pandemia. Essa logística abrange
a nossa parte de mobilização do Ministério da Saúde e fazer chegar os remédios, os EPIs e equipamentos nos estados e nos municípios. Isso é a parte logística. Mas a parte posterior é a parte de desmobilização. Numa guerra, depois que você mobiliza suas forças, normalmente você contrata pessoal, convoca mais militares, você vai ter que desmobilizar esse pessoal e preparar para voltar a uma vida regular, normal, sem a pandemia. Isso acontece na Força Armada. O que nós temos que fazer é entender que o auxílio emergencial foi para a época da pandemia. Agora nós temos que preparar uma desmobilização, que é criar um programa de renda mínima, que é um anseio de toda a nossa população, e o governo também sempre pensa no bem da população. Então, ele vai trabalhar nesse sentido. A gente tem que entender sempre também que, para o governo federal, existe uma responsabilidade econômica. Nós não temos de onde tirar os recursos que gostaríamos de dar. Isso tem que ser feito de uma forma responsável e, às vezes, quem defende apenas o programa da renda mínima, ele esquece que há uma responsabilidade financeira nisso, que o governo gostaria de atender. Eu cito porque eu fui o relator da MP do salário mínimo, que é a MP 919, que já se tornou em lei, em que nós trabalhamos o salário mínimo de R$ 998 para R$ 1.045. Mas o previsto pelo Diese era R$ 4.600. É um dado do Diese, um dado utópico, porque você não tem condições de nunca chegar nesse dado do Diese. Então, a renda mínima ela vai ocorrer dentro da disponibilidade do governo, colocando o máximo dos seus esforços para colocar o máximo para a nossa população. Considera, então, que o ambiente é ideal para avançar no Bolsa Família, transformando esse programa numa proposta de renda mínima permanente no Brasil? Sim, eu acho que aperfeiçoar e ampliar, sem nenhuma dúvida. Agora, eu tenho dúvidas, né, com relação a um programa de renda mínima para todos, né? Eu penso que algumas políticas públicas são, de fato, universais e devem estar cada vez mais próximas, né, das pessoas que precisam. Né? A educação é uma política pública universal e nós queremos uma escola pública de qualidade, por isso estamos, inclusive, trabalhando aí para aprovar a legislação do Fundeb. A saúde, o SUS, que infelizmente está sendo desconstituído também por esse desgoverno, o SUS também é uma política pública universal. E nós queremos políticas públicas universais também relativas ao saneamento básico, ao direito à moradia, né? O direito ao lar, à casa própria, né? A questão do direito ao trabalho, né? O trabalho decente. Agora, nós temos no Brasil uma dívida social muito alta, né? De mais de 500 anos. Né? Nós somos um dos países mais ricos do mundo, um país esplêndido, um país continental, e, ao mesmo tempo, nós temos números muito graves ainda. Tivemos grandes avanços, especialmente a partir do governo do presidente Lula, com base na Constituição Cidadã de 1988. Tivemos avanços importantes, conquistas que estão sendo hoje destruídas, né? Mas, mesmo assim, a dívida social continua muito alta no Brasil. Então, nós temos que ter, sim, políticas públicas voltadas para essas pessoas, famílias, comunidades mais pobres, que mais precisam. Então, eu defendo que o Bolsa Família seja aperfeiçoado, ampliado, alargado, mas sempre tendo um foco, que são aqueles que mais precisam. Né? Eu lembro que eu tinha boas e ótimas conversas com meu amigo, o senador Suplicy, o ex-senador Suplicy, que defende a renda mínima básica para todos. Né? Eu dizia para ele, olha, se for pagar para todos os brasileiros e brasileiras a renda mínima, o que vai sobrar para as famílias mais pobres é muito pouco. Então, o melhor é a gente direcionar esses recursos e ampliar o valor e ir atendendo gradativamente. Aí sim, ir expandindo e integrando famílias com um pouco mais de renda, mas sempre tendo como referência o atendimento a essas famílias que mais precisam. Deputado, justamente sobre isso, como conseguir orçamento para um programa tão amplo? Vai ser necessário ter uma reorganização tributária no país? Bom, passa por uma reforma tributária, com certeza, é um dos temas que a Câmara pretende começar a tratar a partir da próxima semana. A gente tem, pelo menos ao longo da pandemia, começar a pensar nisso, da reforma tributária, porque recursos, eles vêm dos tributos. Nós não temos como
gerar recursos. Nós tínhamos os royalties do petróleo que uma hora vão acabar e que estão destinados ao Fundeb, que está aumentando agora. Nós vamos aprovar o Fundeb, as verbas do Fundeb, aumentando o recurso para a educação. Temos que trabalhar com a área de saúde, mas temos que trabalhar principalmente na sobrevivência da nossa população mais carente. Eu falo a palavra sobrevivência. Então, nós temos que ver a forma de ter recursos para isso. Isso vai ocorrer com as prioridades que o governo vai precisar estabelecer. Nós precisamos gerar empregos para que a população, menos gente, precise dessa assistência. Então, o primeiro ponto é gerar empregos e reduzindo o montante dessas pessoas, aqueles que não estão trabalhando, que realmente necessitam, estabelecer o programa. Então, nós teremos que trabalhar para gerar emprego, para atender a área de educação, a área de saúde e trabalhar com isso com a reforma tributária. O governo fez, o ano passado, a reforma previdenciária e vai reduzir os custos e gerar 800 bilhões em 10 anos. Mas só para dizer o que está sendo gasto agora ou despendido nesse momento, a cada mês nós despendemos 50 bilhões de reais. Então, em um ano, se a gente estendesse o auxílio emergencial, nós estaríamos com 600 bilhões de reais, o que nós só vamos alcançar com a reforma da Previdência em 10 anos, 800 bilhões. Então, tem que ver essa dificuldade em se conseguir recursos. Nós teremos a reforma administrativa, a reforma tributária, ela é essencial e será feita fazendo ajustes. Existem posições consolidadas e a gente precisa chegar num consenso para fazer uma reforma que atenda a todo o nosso país, lembrando que temos áreas carentes na reforma tributária. Nós temos ali a região amazônica, a Zona Franca, que vai ter que ser estabelecida uma forma de gerar tributos para lá também. Então, é uma reforma complexa, mas que ela é necessária para fazer o programa de renda mínima. E eu acredito até que o programa será concluído antes da reforma.